Consulado Social tem a honra, tem o prazer de entrevistar essa figura pública da cidade de Lauro de Freitas, o vice-prefeito João Oliveira, que é pré-candidato do PT às eleições municipais que se avizinham. João, a gente acabou de falar aqui agora há pouco, todo mundo tem um João em Lauro de Freitas, também tem um João que está se postulando a dirigir os destinos da cidade junto com a população. Ao contrário do que muita gente até pensa ou fala por aí, João Oliveira, o empresário, o cidadão de Lauro de Freitas, tem uma história muito antiga para a cidade. Não é algo que chegou ontem aqui, não. Não. Na realidade, eu quero inicialmente agradecer a você, Jeremias, a equipe do consulado, e dizer de que a gente tem uma história de vida aqui. A gente mora nessa cidade há quase 37 anos. Aqui eu não tive a felicidade de ter escolhido onde nascer, aqui em Lauro de Freitas, mas eu tenho a alegria de ter cuidado e constituído família aqui no município de Lauro de Freitas. E há 37 anos eu estou com a família, eu sou casado, eu tenho 3 filhas, eu tenho hoje 3 netos e vivo de uma atividade comercial, faço política nessa cidade há quase 24 anos. A minha relação com Lauro de Freitas é uma relação umbilical, não tem como separar, não tem como a gente perder de vista a importância da cidade de Lauro de Freitas na minha vida, na vida da minha família e, consequentemente, o que a gente tem disponibilizado de nossa energia em função dessa cidade, no sentido de prestar serviço. O senhor falou de 24 anos de vida política, sempre na mesma legenda, começou em uma outra legenda, como foi esse caminho? Não, na realidade nós chegamos aqui, nesse período de 37 anos atrás, mais ou menos, e a gente não veio com a definição da política na vida da gente. A gente veio numa condição de operário, eu sou originário da construção civil, a vida da gente foi muito modesta, muito simples, e na primeira lavagem do Largo do Caranguejo a gente começa a se inserir na política. O primeiro contato que a gente teve com a vida pública, partidariamente falando, foi com o PDT, naquela eleição de 1985, que Paulo Rosa foi eleito. E nós, naquela oportunidade, ajudamos na campanha de Ayrton Marques, que era do PDT. E em 1988 a gente se insere definitivamente na política, assim dizendo, sob o ponto de vista da disputa de um cargo proporcional, foi quando nós nos elegemos pela primeira vez como vereador dessa cidade. Quantos mandatos? De vereador nós exercemos 4 mandatos. Fui presidente da Câmara em 3 oportunidades e hoje, com orgulho e satisfação, sou companheiro de chapa da prefeita Moema Gramacho na condição de vice-prefeito. É aí que a gente começa também a falar dessa história. Em 2004, né? Essa chapa formada por PT e PSDB, dos partidos antagônicos no cenário nacional, mas que em Lauro de Freitas se juntam para o confronto com um grupo político que era hegemônico, que tinha uma dominação política na cidade. Esse mesmo grupo político já estava praticamente de saída do PSDB. Nessa oportunidade, em 2004, vou usar uma linguagem bem popular, o PSDB juntou a fome com a vontade de comer, participar de um projeto que parecia vitorioso à época, junto com o PT, e poder derrotar os ex-companheiros que abandonaram o partido, saíam do partido. Veja o seguinte, os 4 mandatos de vereador que nós exercemos, o fizemos pelo PMDB. E por conta até da história da gente, eu sempre me vi um operário, eu sempre me vi um trabalhador, até pela origem, pelas dificuldades, pela luta, pelas condições de vida que a gente passou, e foi com a característica de um operário. Eu fui operário da construção civil, eu fui boy, eu fui entregador de jornal, existia uma série de funções ou subfunções para ganhar a sobrevivência e para me sobrepor a condição de ter uma qualidade de vida. No cenário da política, quando a gente, no PMDB, a gente teve a oportunidade, nesse período de 4 mandatos, de ter posições firmes no exercício do mandato, na Câmara de Vereadores.
E as nossas convicções sempre foram no sentido de caminhar para produzir para a sociedade as políticas públicas que dessem um conforto e que dessem uma possibilidade de uma vida melhor. Esse era o nosso olhar, esse é o nosso entendimento e é a visão que a gente tem, inclusive visão de futuro. E a gente entendia de que era preciso se mudar o modelo de governar a cidade. A gente entendia de que era preciso fazer com que o povo, que as pessoas tivessem a oportunidade e fosse o protagonista principal de uma gestão e de uma gestão popular. Para isso, era preciso de que a gente criasse as condições e isso se materializava com o fortalecimento do PT aqui no município de Lauro de Freitas, com a vinda de Moema para fazer essa representação e criar essa força política, e nós não entendíamos um outro caminho que não fosse trilhar com Moema e com a história de luta do PT, a história política de Moema em defesa dos menos favorecidos, das ideias e das defesas também das políticas públicas que favorecessem a população como um todo. E aí nós nos engajamos nesse processo e graças a Deus nós fomos vitoriosos. Vitoriosos que foram os primeiros 4 anos de gestão. Naquela época foi fácil ganhar porque o grupo era forte ou porque o adversário não... Não, na realidade nada da vida da gente foi fácil. A gente sempre entendeu de como difícil, de como a vida tem que ser trabalhada, tem que ser conquistada, e foi assim que nós fizemos em 2004. Quando muitos não acreditavam, Moema com a capacidade dela, a gente, todos nós, uma minoria de partidos, mas de uma forma articulada junto à sociedade, junto ao povo da cidade, fez com que a sociedade ela se sentisse no momento com a oportunidade de fazer a transformação através da decisão de escolher um representante, no caso Moema, uma líder, que proporcionasse um novo modelo de gestão. E foi uma luta intensa, foi uma campanha muito bonita, foi uma campanha muito forte e que não entendo como fácil, mas foi gostosa justamente porque não foi fácil. E todos esses sentimentos que o senhor aponta foram o que credenciou a que a população confiasse por mais 4 anos? Sim, aí é fruto, naturalmente, do que a população experimentou enquanto novo no que tange a gestão pública. Moema trouxe a capacidade concreta das pessoas participarem da vida pública, das pessoas terem a oportunidade, das políticas públicas introduzidas nos seus diversos ângulos, no sentido de proporcionar uma melhor condição de vida para as pessoas, no que tange principalmente a política habitacional, quando Moema vai e busca uma série de unidades habitacionais para quem mais precisam, quando Moema traz, junto com o governo federal, e introduz no nosso município a política nutricional e proporciona para nós, para a nossa população, um restaurante popular que serve 3.000 refeições diárias e a um preço de R$1, onde as pessoas não precisam pedir favor, mas paga simbolicamente, o poder público entra com mais R$3,85. Então, quando a gestão introduz aqui um programa da educação que proporciona condições aos nossos jovens de terem acesso a uma universidade, uma faculdade de graça, e traz aqui uma versão do ProUni, faz aqui o ProMuni, e a gente tem mais de 800 jovens estudando nessa condição, o poder público bancando totalmente, quando permite de que a nossa população tenha a oportunidade de acesso ao trabalho, quando proporciona o crescimento da condição de vida da nossa população. Isso tudo, naturalmente, fez com que a população entendesse isso tudo e muito mais, entendesse, e da necessidade de dar continuidade nesse projeto, que é um projeto que ele tende a ter as suas diversas etapas. Moema pegou uma cidade, vamos dizer assim, desestruturada, principalmente no que tange a alguns equipamentos em regiões diversas do nosso município, e introduz, como fez na Itinga, levando uma caixa econômica, um correio, uma farmácia, e estruturas como tantas outras que mudaram a vida das pessoas. Lauro de Freitas tem 2 tempos, um antes e outro depois de Moema. Nesses 2 tempos, antes e depois, aconteceram as 2 vitórias do grupo político liderado pela prefeita Moema Gramacho,
Mas também aconteceu um episódio que talvez não tenha sido muito bem digerido, né, por esse grupo político, que foi a inclusão do grupo derrotado num governo construído, né, a partir da liderança do PT, né, dos aliados, partidos aliados, né, naquela época no governo estadual. Ficou algum grito de sentimento de indignação preso na garganta naquela época? Não. Primeiro, a gente sabe de que você não constrói a vida, você não vive a vida com rancor, com ódio, com ressentimento. E a política também não é diferente. Você tem que fazer com amor, com sentimento positivo. Essa é a nossa visão, essa é a nossa convicção. Naturalmente que a gente entende quem é parte do projeto, ou quem é o projeto desde a sua construção, identifica esses personagens ou esses atores pela trajetória, pelo decorrer, e a gente incorpora, de repente, no governo, pessoas que podem contribuir e que reconhecem a importância e o valor do nosso governo. Então, não dá para a gente fazer uma política com um sentimento separatista, muito pelo contrário, porque a política é a capacidade de agregar, e aí a gente tem que tirar o chapéu para Moema, e não obstante as diferenças que fazem parte da nossa vida como um todo, dentro de casa, na rua, no bar, no bairro e no município, a gente tem que entender essas diferenças, compreender e conviver de uma forma harmônica. E cada um, naturalmente, entendendo também a possibilidade, a condição de contribuir, que a gente receba as contribuições. É assim que a gente recebeu essas figuras. Vamos falar agora um pouquinho de administração novamente. A cidade tem os avanços que o senhor já citou no campo social, dos programas federais que estão contidos aqui. A gente costuma dizer que foi programa federal assinado em Brasília e Lauro de Freitas tem. Mas existem alguns calos ainda da administração. O senhor reconhece que situações como saneamento básico, o próprio trânsito, saúde, são questões ainda que incomodam a gestão municipal? Não digo que incomoda, mas nos remete à responsabilidade de estarmos atentos na busca de cada vez mais melhorar. Principalmente se a gente perceber o quanto a gente avançou. O governo, eu tenho dito, ele não é perfeito, porque o governo, inclusive, ele é tocado, ele é gerenciado por pessoas. Nós, enquanto pessoas, não somos perfeitos, mas a gente tem buscado fazer o melhor para essa cidade. No que tange à saúde, a dificuldade que é a saúde no Brasil, a dificuldade que é a saúde na Bahia, nós somos referência, porque nós mudamos substancialmente a qualidade da saúde no município de Lauro de Freitas, se a gente comparar com anos anteriores. Quer por conta dos espaços públicos oferecidos, dos postos médicos, dos hospitais, da população, quer até pelas especialidades hoje que são oferecidas ao nosso povo. Então, a gente avançou na saúde. Uma cidade como Lauro de Freitas, que tem uma importância fundamental na economia da Bahia, estrategicamente na sua topografia, na sua condição geográfica, ela tem suas dificuldades, porque nós não somos uma cidade com característica de vida do interior. Nós vivemos numa cidade com característica de vida de uma grande metrópole. E aí a gente tem dificuldades. Por conta do trânsito, nós éramos uma população bucólica, que vivíamos numa cidade dormitório, mas que hoje Lauro de Freitas cresce, mas cresce em função desse olhar que há dos empreendedores no sentido de fazer com que seus empreendimentos venham para aqui. Isso é um processo natural de crescimento e por conta também da confiança que existe na gestão, o que favorece muito para isso. E aí tem as dificuldades de uma cidade que cresceu em algum tempo de uma forma desordenada. Mas isso é um tempo, isso passa e nos remete a uma rearrumação disso na cidade, e esse é um dos grandes desafios que a gente vai enfrentar. Falando em desafio, a gente tem dois desafios que são ligados à modernidade urbana, que é a questão da verticalização, por exemplo, né? A gente vê que a cidade realmente cresce, e a verticalização é um problema dos grandes centros urbanos, na verdade. Né? A cidade está preparada para lidar com isso? Quem vai sofrer, quem porventura vai se beneficiar por esse processo, que é fruto do desenvolvimento econômico também? A cidade está preparada, até porque essa questão da verticalização, ela tem o seu tamanho. Ela não se perpetua ao longo do tempo. Tem um processo de acomodação.
O olhar que a gente tem para a cidade é de que nós ainda temos um grande vetor de desenvolvimento, que é o lado esquerdo de quem vem de Salvador, da Estrada do Coco, que é a região de Vida Nova, Areia Branca, Itinga, e aí você vai Jambeiro, Cagi, Caixa d'Água, Quingoma. Esse é um grande vetor de desenvolvimento que pode crescer com um novo ordenamento. Um ordenamento de tal modo que permita a estrutura e a preservação, inclusive, dos nossos recursos naturais, da gente viver uma situação melhor do que o outro lado da cidade, que vai fazer 50 anos de emancipado enquanto Lauro de Freitas, e que cresceu de uma forma desordenada, que a gente vai ter que ter o olhar, ou a gente tem o olhar, no sentido de criar as condições para fazer fluir esse fluxo de veículos, esse fluxo de pessoas que transitam na nossa cidade. São desafios que são palpáveis, são desafios que são possíveis, e a gente, naturalmente, tem confiança de que tudo isso aconteça. O desafio é o metrô também, né? Mas é um desafio bom, é um desafio positivo, porque ele canaliza uma outra possibilidade de transporte de massa e de que nos oferece, consequentemente, uma nova alternativa. Dentro desse processo de crescimento da cidade. De crescimento da cidade. Então é um desafio positivo, que é uma conquista também da gestão, fruto dessa relação transversal que tem a prefeita com o governador Jacques Wagner, com a presidenta Dilma, que são indispensáveis, que têm nos proporcionado acesso a uma série de políticas públicas que hoje são implementadas no município. Enquanto dirigente também do município, o senhor enfrenta um problema que lá em Salvador o prefeito João Henrique fala muito que nosso déficit, nossos problemas na rede de saúde, por exemplo, acontecem porque há um êxodo de pessoas dos outros municípios de Lauro de Freitas, da região metropolitana, de outras cidades para Salvador, e acabam sobrecarregando a rede pública, e não há como prestar um serviço de excelência. Aqui também os amigos, os munícipes de Lauro de Freitas, a prefeitura encontra esse problema? Nós enxergamos o contrário do que diz o prefeito de Salvador. A nossa saúde aqui, dentro de toda a dificuldade que é o sistema de saúde, é melhor do que Salvador, melhor do que Camaçari, do que Simões Filho. Isso faz com que a gente atenda um número significativo de moradores dessas regiões. De Salvador também? De Salvador também. Moradores da região de São Cristóvão, de Itapuã, normalmente de Mussurunga, vêm para aqui. Que tem suas unidades de atendimento que tem suas lá, unidades, mas não funcionam com a qualidade que funciona do município de Lauro de Freitas. É mais fácil e melhor vir para cá? É melhor vir para cá. A gente constata isso diariamente. Naturalmente que é Brasil, é Bahia, e a gente, da mesma forma que eventualmente alguém possa ir para lá, de repente, mas o êxito é tão grande que termina comprometendo a qualidade dos serviços que deveriam ser prestados aos munícipes aqui. Com certeza. Então, um pouco das críticas que são feitas, então, cai naquela coisa da injustiça, não é bem assim, se soubessem desse detalhe não diriam isso? Não, a crítica, ela termina sendo normal para um homem público, para uma gestão pública, até porque não há grau de satisfação pleno. Agora, uma coisa que é latente é que a gente melhorou significativamente, melhoramos muito, e fizemos muito e estamos fazendo muito. Em cada região, se a gente for observar, você vai em Areia Branca, hoje você tem PSF, você tem Clínica da Família, você tem os postos de saúde funcionando plenamente e dando atendimento. Você vai hoje por aqui, nós estamos construindo uma Clínica da Família também aqui na Cagi Vida Nova, Cagi Caixa d'Água, e as nossas estruturas de saúde, elas funcionam na sua plenitude. Antes da gente falar de política, nessas ações que a Prefeitura de Lauro de Freitas implementou na cidade, qual foi a que teve o dedo incisivo, a mão de trabalho do vice-prefeito João Oliveira, ou qual foi assim, a ação que mais lhe deu satisfação em ter participado? Olha, antes de tudo, eu devo dizer de que eu sou o vice que normalmente todo mundo queria ter, que contribuir em todos os aspectos. Primeiro, para a harmonia da família, pela harmonia da gestão, pela transversalidade com todos os segmentos
entendendo a importância do meu papel, entendendo a importância e a liderança da prefeita Moema Gramacho, porque tudo caminha por aí. A gente não quis se sobrepor em nenhum instante das prerrogativas que são de um vice-prefeito. Mas a gente sempre esteve atento, ativo, a contribuir com todos os processos, e a gente tem contribuído com todo o processo de transformação dessa cidade. A gente toca direto hoje uma chamada Ação de Cidadania, que tem uma atuação plena, uma vez por mês, em uma localidade diferente do município de Lauro de Freitas, onde o município disponibiliza para aquela região todos os serviços que a população precisa e que o município presta. Então a gente tem estado assim full time, a gente tem estado com espírito contributivo em todas as ações da prefeitura e temos acompanhado e participado de todas essas transformações que o município tem sofrido no sentido positivo e da construção e do crescimento da nossa cidade. Nós temos hoje uma grande obra que muita gente não percebe, muita gente não fala, alguns não gostam, que é a obra de esgotamento sanitário dessa cidade. Lauro de Freitas vai fazer 50 anos e não tem 10% de esgotamento sanitário. Verdade. A prefeita conseguiu, junto ao governo federal, através do governador Jacques Wagner, com que essa cidade fique saneada em quase 100%. E essa obra está sendo tocada. A obra de saneamento é uma obra complexa e é uma obra difícil, porque é feito no dia a dia. É como você fazer uma reforma em uma casa que você tem que quebrar com as pessoas dentro. A gente vai trabalhar com a população transitando. Mas dentro do projeto tem uma data... Mas tem uma data. É uma obra que não se encerra nesse ano nem em 2013. É uma previsão de 2014 em diante. Mas é uma grande obra. Vamos falar agora um pouquinho de política, né, do ser político João Oliveira. O ser político João Oliveira, que era o tucano João Oliveira, agora é o companheiro João Oliveira. Como foi essa transição de legenda partidária? Ou foi uma vontade do João Oliveira? Foi um interesse da prefeita Moema Gramacho? E como eu perguntei da outra vez, dessa vez eu faço o contrário. Eu não tinha ninguém no PT que agradasse para essa missão? Não, primeiro é o seguinte. Primeiro, eu já disse inicialmente de que eu me vejo um trabalhador. Sim. Pela origem, pela luta, pelas dificuldades, pela sobrevivência. A gente tem uma origem, eu fui entregador de jornal, eu já te disse, eu fui boy da massa pateiro, fui vendedor de tecido, eu fui servente prático da construção civil, auxiliar de escritório, chefe de escritório, e até chegar a ter uma pequena atividade comercial antes da política. Então, esse processo de luta, de sobrevivência, me remete à convicção de que eu sou um trabalhador. Trabalhador do Partido dos Trabalhadores. Sempre agora, produtivo. Então, essa foi e é a característica da gente. Entendeu? A questão da legenda é uma questão de que talvez a gente não tivesse a oportunidade que muitos companheiros tiveram ao longo da vida de participar da construção, de participar dos nichos onde tivesse essa caminhada, mas as posições da gente, a identidade da gente sempre foi focada nas políticas públicas, sempre foi em defesa dessas políticas públicas e sempre foi focada no sentido de promover, acima de tudo, o bem-estar das pessoas e da população. A gente se sente bem dentro do partido, a gente se sente bem acolhido, a gente se sente agradecido. Tem isso, né? Os companheiros também devem. É uma acolhida muito boa. Agora, o Partido dos Trabalhadores tem bons nomes, entendeu? O Partido dos Trabalhadores tem uma história de vida, tem tantos companheiros e companheiras que ajudaram a construir esse partido, que resistiram a esse partido. Eu entendo, eu atribuo mais a uma questão de oportunidade, a uma questão de uma escolha que houvesse uma identidade fruto de uma sintonia, mas assim como me coube o encargo, eu digo que isso é um encargo, de representar esse projeto, poderia ter cabido a tantos outros companheiros ou a tantas outras companheiras. Eu só noto que eles não foram tão amistosos assim, não foram tão solícitos. Já lhe presentearam com a estrela do partido? Já, eu tenho várias estrelas. Ah, porque tem que fazer. Esse é o comitê de boas-vindas, tem que fazer. Tenho várias estrelas, tenho bandeira do PT. Tá, então pronto, então está bem paramentado. O amigo fala dessa
experiência ao longo da vida, né, nas diversas funções que um trabalhador pode exercer com as suas capacidades, chegou ao nicho empresarial. O senhor acha que essa experiência empresarial, de conceito administrativo dentro da legalidade, pode ser aplicado na gestão pública? Olha, a gestão pública tem suas peculiaridades, entendeu? A gestão privada, você é o dono, você tem sua empresa, você se adequa à lei, ao cumprimento da lei, e você tem as decisões com instantaneidade. Na gestão pública não é assim, ela é um pouco mais além. Tem mais uma complexidade e que é normal até por conta de que a coisa não é nossa. Nós podemos ser o gestor público, mas nós não somos donos. Nós somos eventuais gestores. Então, tem que se acercar desses cuidados. Agora, você pode, naturalmente, dar uma pitada em função da experiência de vida que você tem para fazer com que você agregue uma equipe boa, uma equipe comprometida e que faça a coisa fluir com mais celeridade e, consequentemente, produzir melhor resultado e com mais rapidez para a população, gerando, consequentemente, um custo menor e aí produzindo mais. Vamos voltar para a política de novo. Na última eleição presidencial, o presidente Lula teve a ministra Dilma como a sua aposta, né, aposta vitoriosa, por sinal. Aqui seria uma espécie de o João de Moema? Seria o Dilma de Moema? Não, na realidade nós representamos, dentro dessa pré-candidatura, um desejo do conjunto que representa esse projeto. E a gente tem que ter como referência a grande liderança e a grande gestora, que é a prefeita Moema Gramacho. Moema detém uma aceitação popular extraordinária, que nenhum candidato pode querer prescindir dessa presença, dessa contribuição significativa e indispensável em qualquer campanha. Mas a gente está à disposição de um projeto que tem um conjunto de partidos e de que não é um projeto pessoal de João, não é um projeto pessoal de Moema, porque Moema não fez a gestão de uma forma individualizada, construiu uma gestão, liderou essa gestão, mas olhando com um olhar coletivo, e é esse o olhar que a gente tem, é esse o compromisso que a gente tem, e é esse caminhar que a gente vai implementar ao longo dessa jornada que a gente só está começando. Assim como no Planalto, ela vai ter influência numa possível gestão do senhor? Lógico, não pode deixar de ter. É a questão do reconhecimento. Como é que você me ajuda, como é que o outro me ajuda, e de repente eu não lhe reconheço, eu não lhe ouço, entendeu? Eu não compartilho com você, eu não troco ideias, eu não uso da sua experiência. Tem aquela questão da traição, né, que muita gente aí incorre com esse dispositivo depois que se elege, por exemplo. Mas quem se conhece, quem trai normalmente já tem um estigma de traidor, entendeu? Não é o caso de Moema, não é o caso dos nossos companheiros partidários, não é o caso da gente, entendeu? A gente tem uma história e a gente não construiu. E a traição normalmente é fruto de uma relação mal construída, ou não construída em bases sólidas das convicções, com proposta, com projetos. A traição, normalmente, quando a gente verifica e tenta diagnosticar o porquê a traição, é porque a relação foi construída através da troca pessoal, do interesse umbilical, que é diferente de nós que temos buscado fazer essa relação de uma forma coletiva, olhando para o outro e propondo e fazendo para o outro. Essa relação, além dos companheiros do próprio partido, como está essa relação com a base aliada, com os partidos que compõem tanto a administração, como os partidos que ainda podem também, por algum motivo, compor o projeto eleitoral do grupo da prefeita Moema Gramacho? Muito boa. Como uma grande família, ou como uma família numerosa, normalmente você tem um ruído aqui, um ruído acolá, que faz parte. Se você tiver uma família com 5, o pai, a mãe e os 3 filhos, você tem um ruído. Se você tiver uma família com 15, você vai ter um outro ruído. Nós temos uma base ampla, uma base boa, uma base que ajudou e tem ajudado a construir esse projeto e que essa base está solidificada. Aqui e acolá tem algum ruído, alguma situação, mas nada que nos impeça de sentarmos
e conversar e se entender e continuar caminhando. Então não há um risco de uma possível, já tem gente falando por aí, tá tendo uma debandada de partidos para candidatura de oposição por conta de qualquer tipo de fragilidade. Existe, é isso que o amigo chama de ruído? Eventualmente, existindo a possibilidade de algum ou alguma debandar, se encaixa naquele propósito que eu te falei anteriormente, na questão da traição. Tem gente que já veio com essas características, com esse comportamento, e se tiver de ir, que vá hoje, entendeu? É melhor. Melhor. Uma pergunta que não quer calar, essa mesma governabilidade que fez lá atrás que se aceitassem o opositor fazendo parte de um projeto político construído há muito tempo, pode de alguma forma interferir aqui em Lauro de Freitas? Se fala de que o PP, por fazer parte da base aliada do governo do Estado e do governo Dilma, e por composições em Salvador, por exemplo, poderia ter algum tipo de influência na composição que vem sendo construída aqui em Lauro de Freitas? Não, eu acredito que não. O processo daqui é um processo consolidado, a liderança forte que é da prefeita Moema Gramacho, entendeu? Ela tem o que a gente pode chamar de respaldo, de respeito, entendeu? E de confiança para fazer com que isso tudo que a gente construiu, que ela construiu, que liderou, possa estar caminhado. A relação com o governo do Estado, naturalmente, que é uma relação de parceria, de cumplicidade, sob o ponto de vista da história, entre a prefeita e o governador e tantos outros atores que estão no governo do Estado, é extremamente positiva. Há troca de informação, há troca de cooperação, mas a gente entende de que todo o processo aqui tem uma mão segura e forte, que é da prefeita Moema. O senhor espera que essa eleição seja um duelo franco, respeitoso, entre os candidatos, essa disputa polarizada, praticamente um Bavi, né? Falando aqui de Lauro de Freitas, que tem um torcedor do Bahia ilustre, nosso amigo Apio, então a gente tem que lembrar, é praticamente um Bavi. O amigo espera um diálogo franco, um diálogo justo, respeitoso acima de tudo, porque a gente tem exemplos aqui de que em algumas situações respeito foi o que não apareceu. Olha, eu vou estar na 7ª disputa eleitoral no município de Lauro de Freitas. E, pelo menos da minha parte, a minha conduta foi sempre nesse sentido. A gente tem um projeto de campanha em que, fundamentalmente, para a gente, o interessante são as propostas, são os confrontos das ideias, e por aí a gente vai. Agora, se a gente tomar um chute, a gente vai dar 2. Entendeu? É isso que eu ia perguntar. Então não vai ser só a mão forte, vai ser a mão forte e o bico do pé forte. Com certeza. Então, para a gente terminar, além daqueles substantivos que a gente está sempre acostumado a falar, dos clichês, de que pode esperar de mim coragem, pode esperar de mim muito trabalho, determinação, empenho, além de todos esses substantivos positivos, o que é que o cidadão lauro-freirense pode esperar de uma possível gestão de João Oliveira na cidade? Primeiro, que eu vou ser melhor prefeito do que Moema. Não tenho dúvida disso. Não com a pretensão de que eu sou melhor do que Moema, mas pelas próprias condições de que eu vou encontrar um município em relação ao que Moema encontrou. Vou encontrar uma cidade estruturada, vou encontrar um caminho pavimentado, não vou encontrar um município com folha de pagamento atrasada, não vou encontrar um município cheio de entulho. E a história que a gente tem, o conhecer da cidade, o agrupamento político que a gente tem, as lideranças políticas que a gente tem, o sentimento e a responsabilidade que a gente tem é de fazer uma gestão melhor, fazer uma gestão responsável, fazer uma gestão que produza os efeitos para a sociedade e que a gente possa resolver, se não todos os problemas, um número de problemas e de dificuldades que a gente tem no nosso município. Isso a gente fará certamente com esse agrupamento, fará com essas possibilidades e com os parceiros que a gente tem, o próprio governo do Estado, o próprio governo federal, os nossos deputados, o nosso senador e senadora, e que vai nos facilitar. E Moema, que vai permitir que eu seja melhor prefeito do que ela, estará naturalmente nos dando suporte a nível estadual e a nível federal. As possibilidades são verdadeiras. Então, sua mensagem para os nossos amigos do Consulado Social, que certamente vão ver essa entrevista, vão repercuti-la nas redes sociais, vai certamente causar um frisson em Lauro de Freitas, e
para terminar, a sua mensagem para essas pessoas que já estão ávidas para saber qual foi o resultado desse bate-papo informal, do qual a gente agradece pela simpatia, pela disponibilidade do senhor. Eu que agradeço pela disposição e dizer de que a política é uma coisa importante na vida da gente, é uma oportunidade que a gente tem de aprender com o outro, de estar à disposição do outro para contribuir, e que esse desafio que se apresenta para mim, para o agrupamento político da gente, é um desafio possível de ser enfrentado como tantos outros que a gente já enfrentou e que venceu, e que esse certamente também nós venceremos. E quero aproveitar para concluir agradecendo a você e agradecer ao Consulado Social. João Oliveira, obrigado. Vice-prefeito Lauro de Freitas, pré-candidato do PT nas próximas eleições municipais aqui na cidade. Para você do Consulado Social, nosso muito obrigado mais uma vez.